O verdadeiro caráter do cristão, parte 2. Introdução. Imagine um mundo onde a felicidade é medida por dinheiro, fama e poder. Agora pense no que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Os felizes são os humildes, os que choram, os mansos, os misericordiosos. Jesus nos convida a viver um estilo de vida completamente diferente do que o mundo ensina. Suas palavras desafiam a cultura ao nosso redor e nos mostram que a verdadeira felicidade vem de um coração alinhado com os valores do reino de Deus. Hoje vamos estudar as bem-aventuranças, as qualidades que todo cristão deve ter para refletir o caráter de Cristo. Os humildes de espírito, a humildade que nos leva a Deus. Jesus disse: "Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus." Mateus 5:3. Ser humilde de espírito significa reconhecer que dependemos completamente de Deus. Diferente do mundo que valoriza a autossuficiência, Jesus ensina que a verdadeira felicidade está em reconhecer nossa necessidade espiritual. Exemplo bíblico. O publicano na parábola de Jesus orou: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Lucas 18:13. Ele sabia que sem Deus, nada era. Aplicação. Quando reconhecemos nossa pobreza espiritual, nos tornamos dependentes de Deus e podemos viver a plenitude do reino. Os que choram pelo pecado, o arrependimento que transforma. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Este choro não é por tristeza comum, mas pelo pecado, nosso e do mundo. Quem ama a Deus sente dor ao perceber suas próprias falhas e busca transformação. Exemplo bíblico. Pedro chorou amargamente depois de negar Jesus. Mateus 26:75. Mas foi restaurado. Aplicação. Devemos nos entristecer pelo pecado, arrepender-nos e buscar a Deus, pois Ele nos consola e transforma. Os mansos herdarão a terra. Força sob controle. Ser manso não significa ser fraco. No grego, a palavra traduzida como manso era usada para descrever cavalos domesticados, poderosos, mas sob controle. Exemplo bíblico. Moisés foi chamado de manso, Números 12:3, mas enfrentou Faraó e libertou Israel. Aplicação. Devemos aprender a confiar em Deus, reagir com sabedoria e viver com autocontrole. Fome e sede de justiça, o desejo pela santidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Jesus fala de uma fome intensa, como a de alguém que está prestes a morrer de inanição. Ele quer que ansiemos por uma vida reta diante de Deus. Exemplo bíblico. O salmista escreveu: "A minha alma tem sede de Deus." Salmo 42:1. Aplicação. Se buscamos a Deus com intensidade, Ele nos enche com sua justiça, misericórdia e pureza de coração. Amar e viver sem máscaras. Os misericordiosos são aqueles que ajudam os necessitados sem esperar nada em troca. Já os limpos de coração são os sinceros, sem hipocrisia. Exemplo bíblico. O bom samaritano ajudou o ferido sem perguntar se ele merecia. Lucas 10:25-37. Aplicação. Devemos agir com amor e viver uma fé autêntica, sem fingimentos. Pacificadores e perseguidos. Paz e firmeza na fé. Os pacificadores promovem reconciliação. Já os perseguidos enfrentam rejeição porque seguem Cristo. Exemplo bíblico. Jesus foi chamado de Príncipe da Paz, Isaías 9:6. Mas também disse que seus seguidores enfrentariam oposição, João 15:20. Aplicação. Devemos buscar a paz com as pessoas, mas permanecer firmes quando formos perseguidos por nossa fé. Conclusão. Vivendo as bem-aventuranças. O caráter do cristão deve ser moldado pelas bem-aventuranças. Pergunta final. Qual dessas características você mais precisa desenvolver? Vamos pedir que Deus nos ajude a viver de acordo com os valores do reino.